A liturgia desse segundo domingo coloca diante de nós o texto de Mateus capítulo 17, a transfiguração. E para ficar mais claro do que se trata, no texto grego utiliza a palavra metamorfose. Quando fala de transfiguração, a palavra é metamorfose. Eu acho que a gente entende essa palavra, quer dizer, é uma espécie de transformação. É isso que está significando a palavra transfiguração, uma espécie de metamorfose, e realmente é uma coisa grandiosa que se nos apresenta hoje. Jesus Cristo, como que muda algo da sua figura, o seu rosto fica mais brilhante que o sol, suas vestes ficam atravessadas pela luz, e tudo isso sobre uma montanha que o Evangelho não diz que é o Monte Tabor. Mateus 17 não falou nenhuma vez do Monte Tabor. Marcos capítulo 9, o texto paralelo de Mateus 17 não fala do Monte Tabor. Lucas capítulo 9, que é o texto paralelo dos dois anteriores, não fala do Monte Tabor. A gente pensa que é o Monte Tabor, mas a Escritura não diz. A gente pensa que é o Monte Tabor porque fica perto de Nazaré, porque pelas andanças de Jesus ali pelo norte de Israel, parece que é o Monte Tabor, e segundo a tradição ficou sendo o Monte Tabor, mas a Escritura não diz. O mais importante é que tenha sido sobre uma montanha, porque hoje se encontram os homens da montanha, não os homens da caverna, que ficam embaixo, mas os homens da montanha, que ficam em cima. Quero dizer o seguinte, que na Escritura Santa, a montanha é lugar de encontro com Deus, é o lugar onde Deus dá a sua mensagem. Exemplos: nós escutamos a primeira leitura falando de Abraão. Onde é que Abraão foi oferecer o seu filho Isaque em sacrifício? Sacrifício esse que não se consumou, numa montanha chamada Moriá. Gênesis capítulo 22. Aparece no texto de hoje, em Mateus 17, a figura de Moisés. Onde é que Moisés recebeu os 10 mandamentos? Se a gente lê o Êxodo do capítulo 12 ao capítulo 19, a gente descobre que há montanha cujo nome é Sinai, o Monte Sinai. Elias também aparece hoje. Onde é que Elias destruiu os profetas da maldade? Segundo aquilo que está em 1 Reis, no capítulo 18, numa montanha chamada Carmelo. Depois Elias foge, e aí ele se encontra com Deus em uma outra montanha. Segundo aquilo que está em 1 Reis, capítulo 19, a montanha se chama Horebe. Olhem só quantas montanhas. Moriá para Abraão, Sinai para Moisés, Horebe para Elias e Jesus no Monte Tabor. Os homens da montanha, os homens que recebem as mensagens de Deus. Só que, como diz o texto da carta aos Hebreus, logo no comecinho, Deus falou muitas vezes outrora pelos profetas, agora falou-nos através do seu Filho, que é a palavra definitiva. A revelação de Deus, que foi se dando progressivamente, finalmente chegou ao seu ponto mais alto, a montanha mais alta, mais elevada, que é a montanha de Cristo, o Monte Tabor. Tradicionalmente a gente pensa que é o Monte Tabor. É impressionante ver como no dia de hoje Jesus Cristo se manifesta de uma maneira tão gloriosa que a Igreja Católica, meditando esta passagem e outras semelhantes, chegou a uma fórmula matemática, quase que matemática, para dizer quem é Jesus. Sabe quando a gente estuda ciências em geral, por exemplo, matemática, física, química, a gente observa os fenômenos, e observando os fenômenos, a gente vai trabalhando aquilo até chegar a uma fórmula quadradinha.
perfeita. E esta fórmula se aplica a diversas coisas, e a partir da fórmula você vai tentar procurar entender o processo. Você tem uma fórmula e você vai tentar fazer o processo aplicando a fórmula. Ou seja, a fórmula matemática é fruto de uma observação, de umas contas, até que alguém conseguiu formular uma fórmula de física, algo semelhante. Então a Igreja Católica começou a meditar cada vez mais, a pensar, a rezar, por exemplo, em João capítulo 1. No princípio era a palavra era Deus, a palavra estava junto com Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Filipenses capítulo 2, ele que se entregou totalmente pela nossa salvação. Mateus capítulo 17, Jesus manifestando-se de maneira estrondosamente gloriosa. Então a igreja, pensando em tudo isso, percebendo tanto a divindade de Cristo quanto a sua humanidade, chegou a uma fórmula quase que matemática. Eu me delicio com essas fórmulas exatas, né? E a fórmula é esta, olha só que bonito, muito evidente para nós hoje em dia, mas isso durou 400 anos, para a gente chegar nessa formulação perfeita. A formulação é essa: Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. JC igual a PD mais PH, se quiser colocar em letras, né? Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. A Igreja Católica chegou a essa conclusão em duas grandes reuniões antigas. A primeira grande reunião se chamou Concílio de Éfeso, ano 431. E a segunda grande reunião se chamou Concílio de Calcedônia, ano 451. Com esses dois concílios nós temos essa fórmula perfeita: Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. É magnífica essa formulação, porque a gente vê um processo de 4 séculos. Finalmente nós temos a fórmula. Agora, se a gente aplica a fórmula, a gente pode entender o processo, a gente pode entender o fenômeno, a gente pode resolver o problema. Por isso, diante das crises de fé, o melhor que nós podemos fazer é voltar a essas fórmulas seguras, antigas, trabalhadas pelos santos padres da igreja, pelos santos doutores da Igreja Católica ao longo de 2000 anos. Fórmulas perfeitas, pensadas, rezadas, meditadas, foram frutos de uma longa tradição. Porque, claro, quando a gente escuta um texto desse, falando assim: Jesus Cristo se manifesta com tanta glória que o brilho do seu rosto era mais forte que o brilho do sol. As suas vestes são tão reluzentes que é mais do que a luz. E os apóstolos, diante de tamanha majestade, tamanha grandiosidade, diz o texto bíblico, caíram com o rosto por terra e não podiam se levantar até que Jesus tocou neles. Não é a primeira vez que isso acontece, hein? No livro de Daniel também fala que quando Daniel viu um anjo, um simples anjo, um anjinho, Daniel caiu com o rosto por terra e não conseguia se mover. Agora imagina se não se trata de um anjo, se trata do próprio Deus. Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Claro que os apóstolos caem com o rosto por terra, não conseguem se mover, e somente se Jesus Cristo tocar neles, eles conseguem se levantar. Foi isso que nós escutamos? Exatamente isso que nós escutamos. E é bonito ver que diante dessa tremenda majestade, Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, nós encontramos
os grandes homens da grande tradição bíblica se prostrando diante de Jesus Cristo. Que bonito ver Moisés prestando homenagem a Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, colocando a lei e os mandamentos aos pés dele. Que coisa bela ver Elias, que é o grande sinal da profecia do Antigo Testamento. Elias também se prostra diante do Salvador. Ou seja, em Moisés e Elias está sintetizado todo o Antigo Testamento, toda a religião de Israel, todo o mundo judaico. Ou seja, os judeus têm que se converter. Elias e Moisés já colocaram o seu serviço aos pés de Jesus Cristo. Mas não basta apenas que o povo judeu se converta. De fato, na Sexta-feira Santa, a gente sempre reza pela conversão dos judeus. Não sei se vocês lembram. Aquele momento que a gente diz assim: levantemo-nos, ajoelhemos, levantemos, 10 vezes, né? Então, uma das preces é pela conversão dos judeus. Moisés e Elias já se prostraram diante de Jesus Cristo. Faltam os outros. Mas não somente os judeus, porque o rosto de Jesus Cristo brilha mais do que o sol. Pessoal, isto é muito significativo. Porque olha só, nos povos antigos, entre os povos antigos, existiam vários deuses, segundo eles. Por exemplo, a deusa da fecundidade era Afrodite. O deus da beleza era Apolo. O deus do vinho e dos pinguços, Dionísio. Tinha deus para tudo. É o chamado politeísmo dos pagãos. E sobre todos os deuses estava Zeus. E sobre tudo isso, e com isso, estava o sol. Os romanos, por exemplo, tinham a festa do sol vencedor, que é o grande Deus. Por isso a Igreja Católica, muito espertamente, colocou a festa do Natal do Senhor exatamente quando se celebrava a festa do sol, para combater o paganismo. Agora prestem atenção, é que o rosto de Jesus Cristo brilha mais do que o sol, como que dizendo assim: o sol não é nada diante de Jesus Cristo. Convertam-se todos os pagãos, fora a idolatria, fora o politeísmo, fora a superstição, fora a feitiçaria, tudo isso fora. Essas religiões são falsas, porque só pode fundar uma religião verdadeira aquele que é a verdade. E ele disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, fora todos os fundadores de religião. Somente aquele que é perfeito Deus e perfeito homem tem autoridade suficiente para fundar uma religião, que é a Igreja Católica, apesar dos nossos pecados e das nossas falhas. É assim. Mas não basta isso, porque as suas vestes, elas brilham mais do que a luz. Jesus Cristo já estava vendo, claro, ele sempre vê tudo, né? Ele vê o futuro também. E ele sabia muito bem que no futuro, o ateísmo ia estar muito conectado com a ciência. Atenção, ciência não é igual a mundo ateu. Não, tem muitos cientistas católicos que rezam. Até aqui, inclusive, tem médicos católicos, eu tenho certeza do que eu estou afirmando. Vejam só. Ateísmo não é igual à ciência. Normalmente o pessoal é porque sabe pouca ciência. Por que eu estou falando isso? Porque as vestes de Cristo brilham mais do que a luz, que talvez sejam das descobertas mais importantes que nós tenhamos feito nos últimos anos. Você sabe qual é a velocidade da luz, não é? 300 mil quilômetros por segundo, dizem os sábios. O universo, as estrelas, tudo isso agora é objeto de pesquisas. E frequentemente
astrofísicos não se colocam aos pés de Jesus. Por isso, também a ciência, aos pés de Cristo. Os ateus adorem Jesus Cristo. Vejam que maravilha, diante de Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, todos se prostrem. Os judeus, os pagãos, os ateus, todos. Agora, o que vale é o que Jesus Cristo disse. É a verdade que Ele nos entrega. Por que tanta firmeza hoje? Porque daqui a alguns dias, os apóstolos vão ter uma grande crise de fé. Vocês lembram, né? Dos 12 apóstolos, Pedro vai negar o Salvador. Judas, ele vai trair nosso Senhor. E os outros apóstolos vão sair fugindo, uns medrosos, exceto João, e diz a Escritura que Pedro vai seguir de longe, não de perto, de longe. Olha que tremenda crise de fé. Vou fazer uma afirmação um pouquinho mais ousada. Parece que a Igreja Católica começa com uma grande crise de fé. Daqui a pouco nós vamos ver os apóstolos fugindo. Então, era importante que poucos dias antes da paixão e da morte do Salvador e da sua gloriosa ressurreição, ele manifestasse, assim, categoricamente, quem é ele. Porque quando chegar o tempo de dificuldade, o tempo de crise, a gente deve ter memória e lembrar quem é Deus. O que Deus pode, o que Deus já fez na tua vida. Vejam, nos tempos de crise, nós temos que ter memória para que nos recordemos as maravilhas do Senhor. E nos tempos de bonança, a gente não pode esquecer que existem os tempos de prova, de dificuldade, de cruz. A transfiguração combina muito bem com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. É preciso firmar a fé dos apóstolos, porque daqui a pouco eles vão fracassar. Mas eles serão erguidos, exatamente porque hoje Jesus Cristo firma a mente deles de maneira segura na verdade, essa sim, verdade absoluta. Com essa segurança, mesmo que eles tenham crises, eles serão erguidos novamente. Com essas fórmulas da nossa fé claríssimas, mesmo que você tenha crise, você vai ser erguido de novo. Deus vai te levantar de novo. Por isso, o acontecimento da transfiguração com tanta glória serve para nos preparar para os momentos que virão, que serão difíceis. E eu digo mais, esses tempos que nós vivemos já são difíceis. E é preciso que o católico tenha memória. Por isso esse padre aqui fala tanto da fé dos nossos antigos padres. Por isso esse padre aqui cita passagens da Escritura assim como se fosse metralhadora. Por isso, eu gosto de citar um Santo Agostinho, um Santo Tomás de Aquino, um São Policarpo de Esmirna, porque esses homens viveram de fé, a fé dos antigos, que nos tempos difíceis de crise, nós precisamos ter memória. E daqui a pouco virão os dias da paixão do Senhor, da sua morte, da sua ressurreição, que isso nos dê memória. Que Deus erga de novo a nossa fé. Se por acaso nos propósitos de quaresma que a gente fez já fracassamos, então olha de novo para o Cristo, perfeito Deus, perfeito homem, e recomeça. Ah, mas eu já falhei. Não vai ser mais 40 dias, tá bom, vai ser 25, mas recomeça. Para não. Fé. Firmeza na fé. Mas eu já falhei, eu sei. Recomeça. Recomeça.
Vive bem o restante dos dias que faltam. Se a gente se fixar mesmo em Cristo, na sua perfeita divindade e na sua perfeita humanidade, fórmula categoricamente feliz da tradição católica, a gente vai adiante, Deus vai nos erguer, nós vamos ter uma santa Semana Santa, vamos comungar cada vez com mais piedade e devoção, as nossas penitências nem custarão tanto, porque nós as fazemos simplesmente por amor. As nossas esmolas, nossas obras de caridade serão feitas realmente com um sorriso nos lábios, não como um sacrifício oneroso, pesado, não, porque tudo está iluminado pela fé, porque também nós passamos por metamorfoses, digamos assim. Ou seja, a luz da transfiguração tem que chegar até nós. É isso que eu desejo a vocês nesse domingo, que a luz gloriosa do Senhor transfigurado transfigure também essa nossa maneira de pensar, às vezes tão raquítica, essa nossa vontade às vezes tão debilitada, essas nossas ações tão pouco decididas, para que a nossa fé se firme novamente, a nossa esperança se robusteça e a nossa caridade realmente seja efetiva. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude para que possamos trilhar esse caminho da Quaresma, chegando à paixão, morte e ressurreição do Senhor e um dia ao céu, para onde Ele foi no dia da sua ascensão. Tudo isso vivendo cada vez mais essa presença da nuvem. E aqui eu entraria em outro tema, mas eu paro por aqui. A nuvem simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo. Que o Espírito venha sobre nós para que nós possamos aproveitar bem esses dias de graça e de salvação.